Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes, aqui no YouTube. Eu faço, uma sequência de trabalhos aí da Libertadores, né? Já fiz o Santos de 62 e 63, fiz recentemente o Cruzeiro de 76 e vou aqui tratar do Flamengo de 81, né? Do título da Libertadores do Flamengo de 81. Depois, claro, vou seguir com o Grêmio de 83, São Paulo 92, 93 e por aí vamos, né? Então, falar aqui do Flamengo, que era um clube que estreava na Libertadores nesse ano, né? Vou até ressaltar essa frente, um clube estreante que não só chegou à final como ganhou a Libertadores. E o Flamengo, claro, ele fazia um breve preâmbulo do clube, que eu não tenho nem tempo aqui para fazer, né, a história real do Flamengo inteira, é só um rapidinho aqui, uma biografiazinha rapidinha do clube. Foi criado em 1895, como todos sabem, mas o futebol mesmo começou em 1911 com atletas egressos do Fluminense, né? Houve uma cisão no Fluminense e vieram para criar o futebol no Flamengo. Já existiu o clube desde 1895, mas era mais ligado a regatas, mais ligado ao remo, que o remo foi muito popular no Brasil no fim do século XIX, começo do século XX. Mas ali o futebol já estava começando a pegar e criou-se o Flamengo. E o Flamengo, no futebol, e o Flamengo ele sempre teve assim desde o começo, disputando títulos cariocas e ganhando vários deles, ele ganhava um pouco menos do que o Fluminense, o Fluminense recentemente nesse quesito de ganhar mais títulos cariocas, mas ele ganhava um bom número deles, não ficava muito tempo na fila, o máximo que ficou foi de 27 a 39. Então, assim, no Rio sempre com bastante sucesso, né? Em um clube de muita massa. Eu até fiz um episódio sobre o Leônidas da Silva, né? Uma biografia dele, e que eu falo justamente disso, né? A chegada do Leônidas meio que consolidou isso no auge dele, na época ali da Copa de 38, onde ele era o atleta mais famoso do Brasil, sobrando. E isso meio que consolidou o Flamengo como um time de massa, que o futebol estava pegando muito no Brasil justamente naquela década de 30 ali. E o Flamengo chegou forte com o atleta mais famoso do Brasil. Então isso fez o Flamengo, ajudou a fazer, não foi só isso, claro. O Flamengo, o clube mais popular do Brasil, né? Não só do Rio, como até do Brasil mesmo. Até a própria popularização do rádio. Por causa da Segunda Guerra Mundial teve um maquinário de rádio mais evoluído no Brasil. Isso ajudou a que no Brasil inteiro fosse transmitido por rádio Jogos do Rio, né, que era a capital federal. E isso popularizou demais os clubes do Rio. O Flamengo era dos mais populares, e até o mais popular, e então ficou o mais popular do Brasil. Mas o Flamengo era o mais popular, mas ele não era o maior vencedor em termos nacionais. E isso realmente foi uma cruz que o Flamengo carregou por alguns anos, até muitos anos. Que o Flamengo, para ter sua noção, ele só ganhou um título de expressão mais ou menos nacional, foi o Rio-São Paulo de 1961. Então o Flamengo só tinha ganho isso. Tudo bem, claro que a Taça Brasil só foi criada em 59, né? O próprio Brasil demorou a se nacionalizar nesse sentido, né? Ter campeonatos nacionais mesmo. Depois veio o Robertão e o brasileiro em 71 já mais consolidado. E o Flamengo sentia-se falta disso. O Flamengo tinha uma torcida enorme e era representativo no Rio de Janeiro, mas faltava essa chegada maior, não só no país, como até em competições internacionais, né? Até é curioso que o Flamengo e o Corinthians têm um pouco esse elo. Os dois demoraram a ter esses títulos nacionais e internacionais, né? Tinha muita representatividade de seus estados no país inteiro, mas faltava esses títulos. E o Flamengo começou justamente com a geração do Zico. Então antes o Flamengo tinha tido sim 2 tricampeonatos seguidos no Carioca e tal, mas faltava esses títulos. Mas começou com o do Zico. É curioso que o Zico, ele demorou até a engrenar um pouquinho no Flamengo, né? Se via ele como um futuro possível craque e tal, mas o Zico era muito franzino, muito baixinho, muito magrinho. E muita gente, até o Zagallo mesmo foi um deles. O Zagallo treinou o Flamengo no começo dos anos 70, até junto com, também treinava a seleção, mas também treinou o Flamengo. E ele duvidava um pouco do Zico, assim, o Zico todo mundo via que era habilidoso, mas havia realmente esse problema. Se ele ficar magrinho demais, fraquinho demais, ele não vai render, ele não vai nem durar no futebol. Vão começar a bater nele, ele vai começar a se machucar toda hora, ele não vai durar, né? E foi feito um trabalho até lendário nesse sentido, de preparação física do Zico. O Zico conseguiu encorpar, conseguiu crescer e tal. Foi um trabalho que marcou a época. E ele começou, por exemplo, ele entrou no time em 71, aí depois voltou para os Júniors, ele demorou um pouco para engrenar, e em 74 ele chegou como realidade. E é bem fascinante isso, porque o Zico, ele foi eleito a bola de ouro, né, de placar de 74, justamente o último campeonato do Pelé no Santos. Então é bem curioso, quase como se fosse uma passagem de bastão aí do rei antigo do futebol para o novo rei, né? Até se falava no começo que o Zico era o Pelé branco.
Então ele teve esse 74 promissor, o Flamengo foi até campeão carioca, foi bem no Brasileiro, não consegui chegar no quadrangular final, mas foi uma boa participação. E em 75 até o Flamengo ficou de fora da semifinal do Brasileiro por um gol pro Inter, até o Inter passou e o Inter foi campeão brasileiro, né? Você vê como são as coisas, às vezes um golzinho muda tudo, né? O Inter por esse golzinho conseguiu avançar e depois ser campeão brasileiro com muito mérito. Em 76 o Flamengo ficou de fora também das semifinais por um ponto para o Atlético Mineiro, até o Atlético Mineiro tem uma participação importante nesse episódio de 81 aqui. E 77 e 78 não tão bem no Brasileiro e também sofrendo no estadual. Primeiro pegou a máquina tricolor, né, com o Rivelino e tudo mais ali em 75 e 76, e depois o Flamengo perdeu um título carioca muito sofrido para o Vasco, até foi para os pênaltis, o Tita perdeu o pênalti. Antes, em 76, o Zico já tinha perdido o pênalti na decisão ali. Então, assim, o Flamengo foi gestado com uma certa dor. E nesse campeonato de 77, que o Tita perdeu o pênalti, o Flamengo foi vice para o Vasco, teve uma reunião do pessoal todo, jogadores, dirigentes e tal, eles foram numa churrascaria, claro que não para celebrar, mas para se unir, né? Chega de perder, tá na hora da gente começar a ganhar os títulos que o Flamengo merece e tal, que nós todos aqui, né, como grupo, merecemos. O pessoal via que tinha talento, tinha a garotada de mais talento da história do Flamengo, fácil, mas que estava faltando corroborar isso com o título. Isso começou em 1978 no estadual, com aquele clássico gol do Rondinelli. Aquela não era exatamente uma final, que o Flamengo estava vendo se ganhava os dois turnos direto e era campeão direto, e o Vasco estava tentando impedir isso. Mas o Vasco naquele turno tinha a vantagem do empate, estava 0-0 até o final do jogo. Mas no finzinho o Zico cobrou um córner rápido, o Zico nunca cobrava córner, mas cobrou aquele, e o Rondinelli veio correndo, deu um pulo incrível e tal, ali venceu o Abel e cabeceou ali no ângulo do Leão. E o Flamengo foi campeão estadual, né? Então começou a coroar esse novo grupo do Flamengo, né? Não houve uma perseguição ao Tita por ter perdido aquele pênalti, o time se uniu, então o time começou a crescer. E em 79 foi bicampeão carioca, é bem curioso porque foi bicampeão no mesmo ano, né? Teve 2 cariocas aquele ano, unificando o que era o estado do Rio e o estado da Guanabara, que o Rio foi capital federal por muitos anos, e ali finalmente acabou isso e ficou um campeonato só. Mas teve 2 campeonatos esse ano, e então o Flamengo foi tricampeão carioca em 2 anos, né? Em 78, 79 e 79 nesse tal campeonato especial. Mas faltava o brasileiro. E no brasileiro de 79 o Flamengo teve uma grande decepção, que perdeu de 4-1 para o Palmeiras. Foi um jogo muito sofrido para o Flamengo. E marcou aquela geração e ficou no ar aquela dúvida de o Flamengo tem um time habilidoso, muito bom e tal. Curioso como são as coisas, né? Como a gente volta no passado e acha estranho ver isso, mas tinha essa dúvida. O Flamengo é muito, muito habilidoso e tal, mas na hora de ganhar não ganha. E se achava que o Zico era craque do Maracanã, que quando sai do Maracanã não é a mesma coisa e tudo mais. É estranho isso, né? O Zico hoje é um mito do futebol brasileiro, muito merecidamente. Mas tinha essa desconfiança em relação ao Flamengo, que começou a acabar justamente no Brasileiro de 80. E foi um brasileiro que começou até um pouco esquisito. O Flamengo perdeu do Botafogo da Paraíba de 2-1 no Maracanã. E até teve gente dizendo que podia ter sido demais. Ali eles viram, olha, a gente tem que treinar mais, o time está cansando no final dos jogos. Começou a se criar essa cultura de se avançar nos treinamentos. Até o Flamengo era treinado pelo Cláudio Coutinho, que tinha sido técnico da seleção em 78. E o Coutinho ali já estava evoluindo. Na seleção, na Copa de 78, ele sofreu muito. Mas ali ele estava realmente trazendo um futebol mais revolucionário, mais avançado mesmo para o Flamengo. Os treinamentos mudaram. Então acabou aquela cultura do rachão, ele começou realmente a fazer algo mais elaborado e começou a dar resultado justamente ali em 80, essa derrota para o Botafogo da Paraíba, que foi única do Flamengo até a final no campeonato, e o Flamengo foi nadando de braçada até chegar às semifinais, pegou o Curitiba, ganhou de 2-0 lá, e no Maracanã até o Zico se machucou no comecinho do jogo, aí pouparam ele, acharam que não tinha muito problema, mas o Curitiba fez 2-0 também. Aí, claro que no começo do jogo, e aí o Nunes, né, um jogador, na minha opinião, vital para esse clube, conseguiu fazer 2-2, depois o Flamengo virou para 4-2, o Curitiba diminuiu, mas o Flamengo ganhou os 2 jogos, e ao ganhar os 2 jogos, ele passou a ter a vantagem de 2 resultados iguais contra o outro finalista, que era o Atlético, que tinha empatado em 1-1 em Minas com o Internacional e ganhou de 3-0 lá. Então o Flamengo tinha o privilégio de jogar o último jogo no Maracanã, e se tivesse 2 resultados iguais, o campeão seria o Flamengo. E o primeiro jogo da final lá no Mineirão foi uma guerra, como sempre era, Flamengo e Atlético. Até falar em guerra, tem um jogo que
né, emblemático que eu vou ter que tratar aqui na Libertadores de 81, que tem muito a ver com isso. E muito pesgado, teve, né, uma cotovelada ali no Rondinelli, que quebrou o maxilar, teve problemas sérios ali, mas o Atlético se impôs, ganhou de 1-0, gol do Reinaldo, né, o Reinaldo mega atacante aí do Brasil mesmo, jogou até a Copa de 78, devia ter jogado de 82, é um cara lendário na história do Atlético Mineiro. E eles tinham essa pequena vantagem aí no Maracanã, né? E um jogo histórico nas finais de Campeonato Brasileiro. Uma pena que não existam mais finais de Campeonato Brasileiro, mas quando existiam, com certeza, essa é das grandes. O Flamengo fez 1-0, o Reinaldo sempre empatou logo em seguida. Aí o Zico fez 2-1 para o Flamengo, aí o Reinaldo já machucado, ele tinha tido uma distensão, estava fazendo número em campo, mas mesmo assim ele era tão bom que ele conseguiu ver uma brechinha ali, pegou um contra-ataque, conseguiu só escorar para dentro, fez 2-2, foi expulso em sequência. Os atleticanos reclamam muito dessa expulsão do Aragão, que foi o árbitro que expulsou ele. E o Flamengo, ali no finzinho do jogo, o Nunes, né, que se dizia que era um atacante só rompedor e tal, que eu discordo um pouco, é claro que ele não era um fora de classe, mas é um cara que sabia fazer muito bem gols e tinha sim certa habilidade, não no nível do Zico, do Andrade, do Leandro, concordo não, mas não era um vaca braba de jeito nenhum. Deu um drible lendário no Silvestre, partiu para dentro e tocou ali na saída do João Leite, fez 3-2 para o Flamengo, e o Flamengo conseguiu ali seu primeiro título brasileiro, né? Finalmente o Flamengo começava a ter títulos de caráter nacional. Agora, e com isso, com essa vitória, o Flamengo se classificou aí para a Libertadores de 81, né? Agora, que time era esse do Flamengo, né? Sempre que eu faço esses programas aqui de episódios, eu não faço só para fazer aquele resuminho, isso é óbvio, que só pela metragem aqui do meu episódio você vai ver que é grande. Que não, eu quero dar o contexto histórico, né? Não só que time era esse do Flamengo, que é o que eu vou falar agora, como também seus adversários, a campanha e tudo mais. Não gosto de fazer aquela coisa rapidinho, eu gosto de dar o contexto inteiro para justamente a pessoa entender como foi essa conquista, contra quem e a importância dela, né? O time do Flamengo, o time de 81, com certeza, sem forçar barra nenhuma, um dos maiores times da história do futebol brasileiro e até mesmo mundial, né? Um time repleto de craques, eu nem vou conseguir falar de todos eles aqui, senão isso aqui ficaria maior ainda do que já será. Então, para começo de conversa de o Zico, né? O Zico é um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, tranquilo, como eu falei, teve essa peculiaridade aí de começar justamente quando o Pelé estava acabando aqui no futebol brasileiro, acabando sua carreira. E teve realmente o maior craque da história do Maracanã, até hoje, e vai ser muito difícil barrar isso, até porque os jogadores saem cedo, o maior artilheiro do Flamengo. Vai ser difícil barrar o Zico como o maior craque do Flamengo por muitos e muitos anos. Tem que mudar muito a conjuntura do futebol internacional, os jogadores começarem a ficar para mudar isso, porque senão não vai acontecer. E pintar outro Zico não é todo dia, né? Então, o cara é uma lenda total absoluta. Tem gente que duvida, acha que ele é projeto de marketing, eu vi cada bobagem na internet disso. Não, o Zico foi um dos grandes craques da história do futebol mundial, assim, para minha opinião, top 10, tranquilo. Top, provavelmente 5 do Brasil. O cara foi um fenômeno, fez gol de tudo quanto era jeito de direção. Ah, mas não ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou a Copa do Mundo, não foi por culpa dele, o máximo que se pode dizer de culpa dele teria sido perdido aquele pênalti com a França em 86, mas foi um pênalti que ele que criou, ele que deu o passe pro Branco. Não teria pênalti nenhum se ele não tivesse dado aquele passe genial, aliás. E, na minha opinião, não foi por ele que a gente perdeu essas Copas. Eu acho que ele fez o papel dele. Tem um monte de gols pela seleção, até hoje é um dos maiores artilheiros da seleção. É um cara que marcou a época, jogava o fino, passava muito bem, chutava muito bem, extremamente habilidoso, um cara líder, um cara de cabeça boa, porque muitas vezes o cara é um grande craque, mas tem cabeça ruim, né? Quem é encrenqueiro, ou não gosta de treinar. O Zico era o contrário, ele treinava demais, ele batia muitas faltas muito bem, porque ele treinava aquilo toda hora, todo dia acabava o treino, o pessoal ia para casa fazer outras coisas, ele ficava ali treinando falta, então um cara que ainda por cima é um exemplo, né? É um cara que uniu o Flamengo, não criava briga com ninguém. Olha, é difícil reunir todas essas qualidades num jogador só, e o Zico tinha tudo isso, né? Então, sim, foi do tamanho que dizem que ele foi. De jeito nenhum foi. É insensado isso, ele merece os elogios que ele recebe. E tinha também outro, mas não era só o Zico, porque nenhum time é um cara só. O time tinha o Andrade, um excelente volante, um cara clássico, calmo, tranquilo, sabia organizar o time. Marcou época também, depois foi ser campeão também. O Flamengo foi campeão brasileiro, para você ter noção, 80, 82, 83. Depois seria campeão da Copa União 87. Depois 92, mas aí já, claro, já outra equipe, com exceção do Júnior, que eu vou tratar mais à frente.
Mas o Andrade, ele ganhou esses títulos até 87, ainda seria campeão brasileiro com o Vasco também, um cara multicampeão, e depois treinaria o Flamengo campeão brasileiro em 2009. O cara tem uma tremenda história no clube. O Júnior, cara, o Júnior, lateral esquerdo, lendário na história da seleção brasileira, né? Começou até curiosamente como lateral direito. Foi o Cláudio Coutinho que passou ele para a esquerda, até estava surgindo o Leandro. Né? E isso é um sinal de um grande técnico, né? O cara sabe adequar os jogadores para ter os melhores em campo, pô. E o Júnior encrencou um pouquinho com isso, mas foi isso até curioso que fechou o caminho do Vanderlei Luxemburgo, que era o lateral do Flamengo até ali. E o Júnior se manteve totalmente como lateral esquerdo, foi para a Copa de 82, aí depois passou para a meia, foi para a Copa de 86 também. E foi o grande, né, vamos dizer, o líder do Flamengo no Brasileiro de 92. Ele já com idade avançada, 38 anos, ele liderou o Flamengo como meio-campista, né? Muitas vezes chegava na frente. Então, um cara que a maioria dos jogadores vai recuando, né? Começa como centroavante e tal, às vezes o cara vai indo para trás. Por exemplo, o Beckenbauer foi assim, muitos são assim. O Júnior foi indo para frente, né? E porque ele era um cracaço de bola, um dos grandes jogadores da história do Flamengo, fácil. O time também tinha o Adílio, um cara insinuante, extremamente habilidoso, que fazia ali muito bem a conexão do ataque, né? Até na própria Libertadores de 81 ele fez muita tabelinha com o Zico. Cara que depois, por exemplo, foi ser campeão mundial de futsal, para você ver a habilidade dele. E o Júnior, que eu até não falei isso, foi depois ser campeão mundial várias vezes, foi pentacampeão mundial de beach soccer, né? De futebol de areia. E foi o cara que deu respaldo para esse novo esporte, né? O Júnior foi muito nome do futebol de areia no começo e tal. Você viu como esses caras eram habilidosos, né? O time tinha também o Leandro, né? Falei do Leandro rapidinho, um cara, um lateral, de maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro também. Você vê quantas vezes eu estou falando isso, né? De maiores da história do futebol brasileiro. O Leandro foi um lateral direito lendário, depois passou também para a zaga, já um pouco mais no fim da carreira, mas um cara que jogou, acho que jogou até de atacante um tempo, jogou meio campo, um cara extremamente habilidoso, né? Marcou época no Flamengo também, no futebol brasileiro, jogou a Copa de 82, deveria ter jogado de 86, ele mesmo que não quis, teve uma desavença ali com o Tele Santana, mas ele iria. O time também teve o Moser aqui nessa Libertadores, ele estava começando, é um cara de 21 anos, teve um zagueiro que entrou no time, ele disputando vaga com o Marinho, com o Figueiredo e tudo mais, e conseguiu se estabelecer. É muito raro um zagueiro se estabelecer assim num time grande, tão novo, ainda mais antigamente. Hoje em dia é mais comum porque os jogadores saem cedo, vão para a Europa. Mas antigamente não tinha muito. Até foi mais ou menos nessa época que começou a se ir para a Europa, mas isso só os badaladaços, já mais velhos. E o Moser conseguiu se estabelecer ali na zaga, um cara de excelente porte, um zagueiro muito, muito bom. Então você vê o número de jogadores fortes do Flamengo, né? Fora o Nunes, que eu já tratei, que é um cara que artilheiro das decisões, né? Como ele mesmo dizia, ele realmente tirou o Flamengo de vários apuros e fez gols decisivos, como fez esse do Brasileiro de 80, faria outros também, faria no Mundial, como eu vou tratar mais à frente. Um jogador que, sabe, contribui para qualquer time. Acho que qualquer time ganha muito com um cara como o Nunes, assim, que bota as bolas para dentro, que às vezes o time está enrolado, ele vai lá e acha um gol. Esse tipo de jogador, na minha opinião, não tem preço. Geralmente é desvalorizado em análise de comentaristas e tal, mas esse tipo de jogador que mete muito gol faz muita diferença. E o time, além desses craques todos, né, também o Tita, tinha vários outros aqui, eu podia ficar o dia inteiro falando. Figueiredo, por exemplo, que era um bom zagueiro e tudo mais. O time tinha também um técnico muito novo, né, que era a figura do Paulo César Carpegiani. O Carpegiani, para você ter noção, tinha sido campeão jogando o Brasileiro de 80. Então o Cláudio Coutinho quis sair do time, o Cláudio Coutinho não foi mandado embora. Ele mesmo achou que já tinha encerrado seu ciclo no Flamengo e tal, foi embora, foi até pro futebol americano, né? E o primeiro ficou um tempo o Modesto Bria, depois o Dino Sani e acabou assumindo o Carpegiani. E o Carpegiani, ele tinha sido aí um grande volante aí do Internacional, né? Foi campeão com o Internacional, jogou a Copa de 74 também. Um volante excelente do futebol brasileiro. Ele até disputava vaga com o Andrade, até ele ter se aposentado foi bom para o Andrade, que ele se estabeleceu de vez, né? Já estavam brigando no bom sentido pela vaga, e com a saída do Carpegiani ficou tranquilo. E ele assumiu o time, então ele era muito novo ali, né? Curioso, ele tinha praticamente a idade dos jogadores, até tinha brincadeira de, agora você tá do outro lado, agora não dá mais ficar indo nos nossos churrascos e tudo mais. O Carpegiani passou a ser, entre aspas, chefe, né? Mas o Carpegiani, ele depois teve uma boa carreira também. Claro que esse foi o ápice da carreira dele, mas ele depois chegou, por exemplo, a treinar o Paraguai na Copa de 98, onde eu acho que ele fez um excelente trabalho. O Carpegiani era muito bom de armar defesa.
E ele realmente ali fez, para mim, uma das maiores defesas que eu já vi de Copa do Mundo foi essa do Paraguai de 98, foi perder para a França, que seria campeã em cima do Brasil, né? A França passou pelo Paraguai com um gol de ouro no finzinho do Laurent Blanc, assim, no desespero, porque eles não estavam conseguindo vencer aquela defesa, e foi um jogo de ataque e defesa, e o Paraguai se segurando. Realmente uma defesa incrível. E o Paulo César Carpegiani teve sua importância no Flamengo também, ele soube dar continuidade ao trabalho do Cláudio Coutinho. Bom, mas já falei demais do Flamengo, né? Vamos direto para a competição, vamos para o filé mignon aí, para a Libertadores de 1981, né? No grupo 1, é o grupo dos argentinos e dos colombianos, né? O sorteio era aberto, podia cair qualquer um, podia ser Brasil e Argentina, podia ser o diabo. E aí caiu, foi um grupo forte. O River Plate, o Rosário Central da Argentina, o Júnior de Barranquilla e o Deportivo Cali da Colômbia. E aí se deu uma grande surpresa, né? Claro que se esperava que desse um time argentino, né, nas semifinais e tal. Mas não foi isso que aconteceu. O Deportivo Cali até começou mal, mas depois ele foi se impondo. Você deve estar vendo os jogos todos, eu boto na minha cara aqui para você ver com calma. E o Deportivo Cali foi se recuperando, que ele ganhou os 3 jogos em casa. Isso é sempre muito importante em Libertadores, né? Se você se impor em casa. E ele acabou brigando, na verdade, mais com o Rosário Central, nem foi com o River Plate. Olha que o River Plate ainda tinha o Fidjol, né? Tinha o Passarella, ainda tinha um time bastante forte. Até fiz a Libertadores de 76, né? A análise daqui do título do Cruzeiro, o River Plate ali era fortíssimo. Aqui ainda não era já não era tanto, mas ainda era um time de bastante respeito. Em tese deveria ter passado. Mas o Deportivo Cali se impôs e até o Rosário Central foi quem brigou com o Deportivo Cali. E o Rosário Central acabou perdendo o Deportivo Cali acabou perdendo do Rosário Central no penúltimo jogo, abriu uma brechinha ali, se o Rosário ganhasse, passava, mas o Rosário perdeu do River Plate, tá bem curioso, o River Plate mesmo já fora, influiu no grupo, tirou outro argentino, e quem passou para surpresa aí da América do Sul inteira foi o Deportivo Cali, um time também muito bom que eu vou tratar mais à frente. No grupo 2, aí os uruguaios deram sorte, né? Pegaram os times da Venezuela, que eram bem mais fracos antigamente do que são hoje. Apesar de hoje ainda não serem fortes, mas antigamente eram bem fracos. Então foi Peñarol e Bela Vista do Uruguai. O Bela Vista deu a sorte do Nacional ter sido campeão da Libertadores de 1980, até foi campeão contra o Internacional do Falcão. Então abriu essa brechinha para o Bela Vista também jogar a Libertadores. E o Estudiantes de Mérida e a Portuguesa da Venezuela perderam todos os jogos para os uruguaios, né? Então ficou uma disputa realmente do Peñarol com o Bela Vista. O Peñarol ganhou o primeiro jogo e depois empatou em 0-0. Se tivesse dado o Bela Vista, ele teria vantagem no saldo, né? Teria havido um jogo de desempate entre os dois, em que o empate na prorrogação seria do Bela Vista, mas ele não conseguiu ganhar do Peñarol, então não teve isso. O Peñarol passou aí tranquilo para a fase semifinal. E aí chegamos no grupo 3, que é o nosso, né, os dos brasileiros, Flamengo, Atlético Mineiro, Olímpia e Cerro Porteño do Paraguai. Aqui é bom tratar um pouquinho do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro foi, com certeza, aí, o time que mais rivalizou com o Flamengo. Nessa época áurea do Flamengo, o Atlético Mineiro foi o que mais encarou o Flamengo de igual para igual, porque era outro timaço também. Por exemplo, tinha o Reinaldo, até já falei rapidinho do Reinaldo, mas ele merece um tratamento um pouquinho maior, porque ele foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E se não fossem seus problemas crônicos de joelho, ele teve muito problema com isso. Ele, por exemplo, se aposentou aos 31 anos, ele podia ter jogado bem mais. E teve vários períodos de parando e tal, ele poderia ter feito ainda mais. Ele foi, por exemplo, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 77 com 28 gols em 18 jogos. É uma média que eu considero praticamente imbatível, né? No Campeonato Brasileiro, e foi vice-campeão, o Atlético foi vice-campeão invicto, né? Uma coisa muito triste ali, porque realmente ele não conseguiu superar o São Paulo no Mineirão e perdeu nos pênaltis. E o Atlético também tinha, né, o Éder Aleixo, né, o Éder, que jogou com muito brilhantismo a Copa de 82, fez dois gols famosos ali contra a União Soviética e a Escócia, um cara que tinha uma pancada inacreditável, né, um chute de longe ou de falta, ou que fosse temível no futebol brasileiro. O Éder era famoso por isso, um cara que marcou a época. O time também tinha o Palhinha. O Palhinha eu não vou tratar tanto agora, porque eu tratei dele em 76, ele foi campeão da Libertadores em 76 pelo Cruzeiro, não só campeão, como foi artilheiro com 13 gols, e até hoje nenhum brasileiro passou essa marca numa edição só de Libertadores. Um craque absoluto, um cara que brilhou no Cruzeiro, foi para o Corinthians, ajudou demais o Corinthians a sair da fila ali de 23 anos sem ganhar títulos paulistas. Ele ganhou em 77, aquele famoso gol do Basílio. E depois ele foi para o Atlético e virou ídolo no Atlético também. Isso não é para qualquer um. Ser ídolo nos dois, nos rivais ali de Minas, realmente não é para qualquer um. Até o Nelinho foi outro que conseguiu também. Mas não é fácil, né? Longe disso, né? E ele conseguiu realmente, porque era um cracaço, um jogador vital aí
Atlético Mineiro. O Atlético também tinha um Toninho Cerezo, né? Um cara que jogou as Copas 78 e 82, na minha opinião, injustamente perseguido por aquele lance lá com a Itália, nem acho que foi, uma culpa ali foi dele. Mas um cara, um meio-campista elegante, clássico, tranquilo, um cara sempre com a cabeça no lugar, sabia armar muito bem os times. Depois foi ser campeão da Libertadores 93 e Mundial com o São Paulo. Um cara que depois treinou o Vitória com sucesso, chegou às semifinais do Brasileiro, onde curiosamente perdeu para o Atlético Mineiro, né, coisas da vida. Mas um cara que jogou muito bem na Sampdoria, por exemplo, ele quase foi campeão europeu com a Sampdoria, e ele era o maior jogador da Sampdoria. Você vê como o Toninho Cerezo era habilidoso e importante para os clubes dele, né? E o Sampdoria foi perder a final do Europeu na prorrogação, num chute forte ali de falta do Koeman para o Barcelona. E o próprio Olímpia e o Cerro Porteño também eram adversários, vamos dizer assim, desagradáveis se pegar numa primeira fase, né? O Olímpia foi campeão da Libertadores em 79, 2 anos antes. E os dois eram a base da seleção paraguaia, que foi campeão da Copa América também em 79. Então, vamos dizer, os brasileiros não deram sorte, pegaram um grupo esquisito, assim como os argentinos também não deram sorte, né? E teriam que decidir não só entre eles, como também com os paraguaios, para passar só um. Que por muitos anos na Libertadores era isso, só passava um. Então muitas vezes se via assim, pô, meu time caiu na primeira fase, no ano tal. Mas só passava um, né? E ainda tinha o outro brasileiro contigo ali. Então era muito difícil passar. E não à toa o grupo foi uma guerra, né? Vários jogos difíceis. Já começou com um jogo Flamengo-Atlético no Mineirão, o Atlético querendo se vingar da final do Brasileiro, ele não engoliu aquilo de jeito nenhum. O Atlético abriu 2-0, com 2 pancadas de falta do Éder, uma foi um golaço mesmo incontestável, e o outro, o Cantarelli, deu uma bela de uma ajudada. E parecia que o Atlético ia largar na frente e tal. E esse grupo, como eu vou tratar à frente, ele foi resolvido por um jogo de desempate, clássico até na sua polêmica, e que poderia ter sido evitado, na minha opinião, pelos dois clubes, né? O Flamengo e o Atlético empataram em pontos no final, e realmente o Atlético aqui, vamos dizer assim, na linguagem popular, deu mole, porque o jogo estava na mão dele, ele realmente meio que deixou o Flamengo empatar no finzinho, até o Marinho, o zagueiro, fez o gol no finzinho, acho que, na minha opinião, o João Leite deu uma falhada ali, e o Flamengo conseguiu arrancar esse 2-2, que foi um empate vital para eles. O Flamengo sai perdendo naquele grupo ali com o Atlético, muito difícil de recuperar, mas o empate acabou caindo do céu e tal, e ele pôde seguir. E aí depois desse 2-2 inicial, teve um empate entre os paraguaios 0-0, que ajudou todo mundo, os brasileiros, que ficou todo mundo com um ponto depois da primeira rodada, e eles já tendo se livrado de um confronto direto, né? E aí o Flamengo ganhou muito bem de 5-2 do Cerro Porteño em casa. O Cerro Porteño acabou sendo o adversário mais fraco do grupo, apesar de ter dado um certo trabalho, como eu vou tratar à frente. Aí o Atlético viajou bem, empatou em 0-0 com o Olímpia e ganhou de 1-0 do Cerro com o gol do Éder, foi chorado, mas fez ali 3 pontos em 2 jogos, muito importante. O Flamengo deu um certo mole, empatou com o Olímpia 1-1 no Maracanã, fez 1-0, mas tomou um golaço de longe e perdeu esse ponto aí que, né, poderia fazer diferença ali. Eu acho que os dois times deram os seus moles para que ocorresse o tal jogo de desempate. E teve o 2-2 entre eles, né, no Maracanã, o jogo, vamos dizer assim, de volta. O Flamengo começou perdendo de 1-0, mas virou, até teve um gol bacana do Tita de longe, saiu todo raivoso, reclamando lá com o banco de reservas e tal. Mas aí teve mais ou menos um replay do primeiro jogo, né? O time da casa estava com a vitória na mão e o Atlético no final empatou. E aí ficou tudo razoavelmente definido, e o Atlético também deu um certo mole, porque ele empatou em casa com o Cerro Porteño. Isso daí que realmente o Atlético bobeou. Todo mundo sempre, né, principalmente o atleticano, ele tem muita raiva do jogo de desempate, que eu vou tratar aqui, que é um jogo polêmico e tal. Mas ele muitas vezes se esquece disso, que o Atlético teve 2 chances de ouro de ter se classificado nesse grupo. Primeiro, aquele primeiro jogo que está 2-0, deixou empatar com o Flamengo, e depois esse 2-2 aí com o Cerro Porteño. Esse realmente, se ele tivesse ganho, ele teria botado o Flamengo numa posição muito difícil. O Flamengo teria que ter ido para o Paraguai jogar os seus 2 últimos jogos numa situação chata de ter que ganhar os 2 para empatar com o Atlético e forçar o jogo de desempate. Como ele deu essa bobeadinha aí e empatou, o Flamengo tinha que fazer 3 pontos para empatar, uma vitória ou um empate, ou 4 para classificar direto, né? E o Flamengo no primeiro jogo lá ganhou muito bem de 4-2 do Cerro Porteño, um jogo tranquilo, o Baroninho fez 1-0 logo, depois no segundo tempo o Flamengo abriu, então assim, o Cerro Porteño nunca aproximou no placar, né? O Flamengo fez 3-0, eles fizeram 3-1, 4-1, 4-2, então assim, nunca teve em disputa aquele jogo, mas no jogo final teve bastante, né? O fato é que o Olímpia jogou com muita honra, já estava eliminado, mas ele deu muito trabalho ao Flamengo. Na minha opinião, vi esse jogo inteiro, vi praticamente todos os jogos da Libertadores ali do Flamengo, até do Atlético, inteiros, e realmente deu
Foi um jogo para empate mesmo, mas no finzinho o Flamengo quase ganhou, né? Teve um chute, o Éver Almeida fez uma defesaça e a bola meio saindo para a linha de fundo. O Chiquinho chegou a ponto de poder fazer o gol, era tocar para o gol vazio. Ele estava um pouco sem ângulo, mas dava. Mas ele acabou concluindo muito mal e tal. Então com isso o Flamengo não ganhou. Os dois times ficaram empatados em primeiro e teriam que disputar esse tal jogo de desempate. E esse jogo de desempate, cara, eu já tô até rindo porque eu sei que eu vou tomar pancada de tudo quanto é jeito aqui. Eu vou desagradar flamenguista, vou desagradar atleticano, não tem jeito, todo mundo vai, qualquer um na minha posição no fundo tá ferrado, porque o pessoal já tá com opinião formada e não tem jeito. Você pode argumentar o que quiser aí que o pessoal vai bater em você. Mas então paciência que eu apanhe, que eu vou dar minha opinião mesmo, não vou agradar totalmente a nenhum dos dois lados. Mas foi um jogo muito polêmico, marcado para o Serra Dourada, lá em Goiânia, até com um gramado esquisitíssimo. Não sei se você já viu esse jogo, mas o gramado meio psicodélico, você nem via as linhas direito. Era o melhor gramado do Brasil em termos de não ter buraco e tal, mas meu Deus do céu, como aquilo era feio. Não sei como é o que. Era bem anos 70, apesar de estar nos anos 80. Mas assim, teve muita, assim, se você for ler desse jogo, ouvir o que seja, tem muita reclamação dos atleticanos, né? Até hoje eles não engoliram esse jogo. De que, assim, tem algumas são meio, assim, são falsas. Se você for analisar, fazer pesquisa desse jogo, você vai ver que é bobagem. Uma de que, o Flamengo escolheu o árbitro, que era o árbitro do Rio, realmente era o José Roberto Reit, mas quem escolheu o árbitro foi o Atlético aprovou isso. Tem declarações em jornais do dirigente do Atlético escolhendo o Reit, porque ele era um cara que sabia conduzir o jogo e tudo mais. Não soube aqui, mas tinha essa fama, era um cara enérgico e tal. E outra que também se fala, ele viajou no mesmo avião que o Flamengo. Também viajou no mesmo avião que o Atlético, veio todo mundo junto para Goiânia. Ficou todo mundo no mesmo hotel. Então isso é bobeira, essas coisas assim, essas teorias de conspiração. Isso aí posso, né, declarar que é falso mesmo. Isso, com qualquer pesquisa rápida a pessoa vê isso. Isso não aconteceu. Agora, o jogo foi extremamente enrolado mesmo, né? E, assim, vendo o jogo, o problema começou mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, né, onde o jogo praticamente acabou. Até lá, eu posso dizer assim, o José Roberto Reit estava apitando muito bem. Eu sei que é bizarro dizer isso, mas é verdade. Até lá, eu acho que ele acertou em todas as questões, assim. Ele deu os amarelos que tinha que dar. De fato, o Atlético Mineiro estava batendo mais que o Flamengo estava buscando mais jogo. Não, isso não quer dizer que fosse em Santos, que não tivesse uma outra entrada do Flamengo que teve. Mas, em geral, o Flamengo realmente até teve um cartão amarelo para o Moser correto, tinha que ter dado mesmo. E os cartões amarelos para o Atlético eu também concordo. Não sei se você já viu esse jogo, acho até interessante quem se interessa por essa época. E ver sempre os jogos inteiros quando der para ver, né? Você ter a sua... Não ficar dependendo de jornalista, né? Você ter a sua opinião da coisa. E até ali eu acho que o Reit estava controlando bem o jogo e tal. Mas o Reit... Eu não sei por que o Atlético Mineiro escolheu ele. Eu realmente não entendo você escolher um cara do mesmo estado que o clube que você vai enfrentar, né? Não em termos de, ele vai ajudar o Flamengo, porque eu acho, assim, ele é conhecido por ser tricolor, né? Não acho que o Reit faria isso. Não era do estilo dele, de jeito nenhum. Não acho que o problema do Reit fosse ser ladrão, apesar de que muita gente que está vendo a atleticana acha que seja por causa desse jogo. Eu acho que o problema do Reit não era esse. O problema do Reit é que ele era dado a se impor no jogo. Para ele, a autoridade era tudo. E realmente, se o Atlético queria um jogo mais pegado, brigado, escolheu mal. Tinha que ter escolhido um árbitro mais político. Podia ter escolhido ali um Romualdo Arpe Filho, um Arnaldo César Coelho. Tinha vários árbitros da época, o do Cid Vanderlei Bosquilha, que na minha opinião, saberiam levar um jogo extremamente tenso como esse, melhor nesse sentido, no sentido disciplinar mesmo. Que o Reit era dado a esses rompantes, de dar expor em jogador. Né? O Reit tem episódios... ele, por exemplo, teve um jogo Flamengo e Vasco, ele entrou com o microfone escondido, dava para ouvir lá os berros dele nos jogadores e tal. Ele tinha esse lado um pouco primadona, de fato. Isso, na minha opinião, foi o que complicou ele, ferrou ele, porque se foi ruim para o Atlético, claro que foi muito ruim também para o José Roberto Reit. Então, até os 30 minutos ele estava levando bem, na minha opinião, o jogo, e acho que muita gente concordaria, até ali não tinha problema. Mas aí ele entrou numa, realmente, o jogo estava brigado e tal. Aí ele reuniu os capitães e disse, não vou admitir mais nada, qualquer entrada mais forte agora, eu vou dar vermelho direto que se dane. Eu acho que não se faz isso. Eu acho isso totalmente errado, acho que o árbitro não tem que fazer isso. O árbitro tem que apitar o que aconteceu, dar os cartões que tem que dar, mas não ficar dando essas ameaçazinhas e tal. Isso é uma opinião pessoal minha, você pode discordar que está em casa, não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião. Nesse jogo, inclusive, todo mundo discorda. E aí, na primeira entrada, realmente, o Reinaldo ele já tinha um amarelo. Ele deu uma entrada forte assim no Zico. Foi uma entrada para matar, meu Deus, um assassinato? Não, mas foi uma entrada forte. Assim, francamente, se fosse eu expulsava o Reinaldo. Eu dava o segundo amarelo para ele e expulsava ele.
Não foi o que aconteceu porque o Wright deu vermelho direto. Mas assim, eu acho até que o Reinaldo merecia a expulsão. Realmente eu acho que ele meio pagou para ver, não acreditou no Wright, o que é um erro fazer isso com o Wright. O Wright, se tem uma coisa que ele não era frouxo. Muito pelo contrário, eu acho até que ele exagerava de se impor demais e querer ser o machão na situação e mandar e todo mundo que calasse a boca e obedecesse. Não era inteligente enfrentar o Wright nesse tipo de coisa. O Reinaldo infelizmente enfrentou, eu acho que ele cometeu um erro de julgamento ali e ele acabou sendo expulso. Na opinião do Tele Santana, que era o técnico da seleção na época, tinha treinado o Atlético Mineiro, depois treinou o Flamengo também. O cara rodou o Brasil, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, se não for o maior. E ele comentando na Rede Globo, de que, eu não teria expulsado o Reinaldo. Então, assim, eu gosto de dar sempre esse contraditório, tá? Eu não sou o senhor da verdade, não sou o senhor sabe tudo. Acho que cada um tem a sua opinião, acho importante ver o jogo todo e ter a sua opinião, sem confiar em preconceitos. Então ele foi contra, ele acha que o que estragou o jogo foi essa tal expulsão no Reinaldo. Eu acho que não foi esse o problema, tanto que o jogo continuou. Teve lá, sempre aquelas discussões quando tem uma expulsão, mas o jogo continuou, não teve tanto drama. Para mim o que ferrou mesmo o jogo foi a expulsão do Éder, foi a expulsão seguinte. O jogo continuou por mais uns 2 minutos e teve uma falta, o Éder quis bater rápido, teve um certo enrolo ali, que na minha opinião foi culpa do Wright, ele meio que pisou na bola, e os dois acabaram se encontrando e tal, e disse o Wright que o Éder teria xingado ele e tal, e ele expulsou o Éder. Então 2 minutos depois da expulsão do Reinaldo, que na minha opinião eu concordo, teve essa expulsão do Éder. Essa expulsão do Éder eu não concordo de jeito nenhum, acho que foi um absurdo. Mesmo que eventualmente o Éder tivesse xingado ele e tal, eu acho que o juiz tem que ter uma certa inteligência, saber levar o jogo, fingir que não ouviu, entendeu? Em alguns momentos, não é ser frouxo, não é isso, não é nada disso. Mas é saber entender que expulsar um outro jogador do Atlético logo depois daria um bafafá que exatamente deu. Então, na minha opinião, o cara que mais saiu perdendo nesse jogo aí foi o Wright. Ele ficou a vida inteira marcado por esse jogo, que ele não precisava ter ficado. Então ele expulsou o Éder até fez um sinal de pelo amor de Deus, ele olhou no chão e tal. E aí aí sim, o jogo acabou praticamente. Começou a confusão, aí teve uma invasão em campo, os jogadores do Atlético xingando ele expulsou mais 2, na minha opinião, não me engano, Chicão e Palhinha. E aí acabou o jogo, né, cara? Porque ficou 7-11. Até ficou-se por muito tempo com a impressão de que o jogo não ia acabar, o Atlético ia sair de campo, chegou até a sair mesmo, depois voltou, e aí ficou uma meia hora nisso, esse bololô, e aí voltou, mas é aquele negócio, o Atlético, né, o João Leite se jogando no chão, fingindo contusão e tal, já tinham substituído todo mundo, e um jogo de futebol não pode continuar com 6 em campo, não pode. Então o Atlético fez esse teatrinho, mas claro, Inês já era morta. E até teve, na minha opinião, uma grande burrice do Wright. Não acho que o Wright era burro, mas nesse momento ele foi. Todo mundo tem seus maus momentos, né? Que teve um jogador do Flamengo que fez até não deu pra ver direito quem foi. Ele fez uma falta agressiva mesmo, pra expulsão ali, nesse finzinho de jogo, nesses 2 minutinhos que teve de pós-jogo depois da confusão. E eu, na minha opinião, ali era um presente de Deus ali pro Wright expulsar também um do Flamengo e tentar controlar o jogo, ficar 7-10, de repente um outro do Flamengo fazia uma entrada rigorosa, ele expulsava também, ficar 7-9, de repente ele poderia ter uma continuação de jogo ali, mas ele jogou fora. Eu acho que ele estava tão preocupado com o João Leite lá se jogando no chão, que ele incrivelmente deixou o jogo seguir em um certo momento com o João Leite no chão, uma coisa absurda. O Wright estava perdidinho ali. Eu acho que ele nem viu aquilo, mas ele perdeu essa chance de ouro ter expulsado o cara do Flamengo e ter talvez seguido com o jogo, que estava já bem, né, estragado. Mas ele nem isso fez, e muita gente do Atlético diz, tá vendo, foi roubado por causa disso, teve a única jogada do Flamengo polêmica, de resto não teve nenhuma. O time do Flamengo não teve culpa em nada disso aí, foi realmente um problema do Atlético, na minha opinião realmente um pouco alterado, o time entrou mais faltoso do que o normal, eles não estavam num dia legal ali, com a cabeça boa, e escolheram o árbitro errado para esse jogo, se era para fazer um jogo pegado, escolhesse um cara mais tranquilo. E o Wright que teve o seu dia de primadona e pagou por isso, cara. Ele provavelmente teria sido árbitro de 86, não foi ser árbitro só em 90, até curiosamente ele não apitou final. Isso foi declarado, porque tinha tido 2 árbitros brasileiros na finais de 82 e 86, o Arnaldo César Coelho e o Romualdo Apre Filho, e a Alemanha não quis ele para a final, a gente não quer 3 brasileiros seguidos não, achava até que dava azar e tal. E ele foi considerado o melhor árbitro da Copa de 90, não apitou final, apitou semifinal, Alemanha e Inglaterra. Mas então o Wright também se ferrou ali. No fundo pro futebol todo mundo perdeu, porque o próprio Flamengo perdeu também, porque se classificou desse jeito chato, e fica a gente até hoje reclamando, dizendo que foi por causa disso que o Flamengo ganhou, que também é bobagem. Acho que era um jogo que até o Flamengo tinha vantagem do empate na prorrogação, se empatasse nos 90 e nos 120 ele classificava, porque ele tinha um saldo de gols melhor.
Então, pro Flamengo foi ruim, mas claro, foi muito pior pro Atlético, né, que perdeu dessa forma horrorosa. Também um pouco culpa do Atlético, mas também culpa do Raid, que não teve cabeça, tá? Então essa é a minha análise, se quiser aí me descascar aí nos comentários, fique à vontade, mas francamente considero um cara equilibrado, acho que sei fazer as coisas imparcialmente. E eu acho que foi um erro de todos, uma coisa realmente lamentável. Mas o fato que ficou disso aí é que, claro, a decisão foi para a Conmebol. Eu vejo até ataques, até a Conmebol. Olha, a Conmebol tem culpa de um monte de coisa. Na história da Libertadores, o que a Conmebol pisou na bola, né, não está no gibi, não. Mas nesse caso, eu acho que eles não tiveram culpa nenhuma. Foi uma decisão caseira de deixar que o Brasil decide. Claro que o jogo tinha que ser no Brasil, com o árbitro brasileiro. Isso é comum. Sempre que teve jogo de desempate de times do mesmo país, o árbitro é o do mesmo país. Não tem sentido ser um cara do Paraguai, da Argentina. Não faz o menor sentido isso. Ele joga o tempo todo no Campeonato Brasileiro com um árbitro brasileiro. Por que teria um cara de fora, né? Então, é realmente a Conmebol nesse caso. E ela deu a decisão que sempre dará, e sempre se dará na história do futebol. O time que sai com 7 e tal, com menos de 7 de campo e acaba o jogo, perde o jogo. Acabou. Isso é assim no mundo inteiro. Isso aí, realmente, a Conmebol fez a única decisão possível. Até, curiosamente, isso já tinha acontecido com o Atlético em 72 na Libertadores. O Atlético teve um jogo de 2-2 que empatou e teve um monte de gente expulsa e acabou, apesar do jogo ter terminado 2-2, até foi no finzinho do jogo que aconteceu isso, de perder o último expulso. O Atlético foi considerado derrotado na partida. E isso sempre foi assim, sempre será assim. Eu nunca sequer ouvi falar de uma situação dessas. Um time sai com 6 de campo porque não pode continuar e o jogo só ser anulado ou cancelado. Não, ou mantido o resultado. Não. É declarado perdedor do jogo, não tem jeito. Isso acontece em qualquer lugar do mundo e continuará acontecendo. Mas o resultado disso foi que o Flamengo avançou para as semifinais. Então chegamos ao grupo 4, que foi o mais fraco, disparado aí. Você tinha tido 2 grupos muito fortes, esse é um grupo realmente muito fraco, de 4 equipes mais débeis, né? O Jorge Wilstermann e o The Strongest da Bolívia, o técnico universitário e o Barcelona de Guayaquil do Equador. E a coisa se decidiu assim muito porque o técnico universitário perdeu todos os jogos, menos um, que é fatal, que eu vou falar no final. E os da Bolívia ganharam os em casa e os fora com o técnico universitário. Então o Barcelona de Guayaquil tinha uma chance boa se ele ganhasse do técnico universitário, que tinha perdido todos os jogos até então. Ele empataria em ponto com os bolivianos e ganharia por ter melhor saldo, e aí ele classificava direto, porque era um empate de 3 times, e aí por ter melhor saldo não tinha essa de jogo de desempate, não ia ter jogo de desempate de 3, né? Aí ele que passava, mas ele deu mole, ele perdeu pro técnico universitário. Então os equatorianos mataram a si próprios. E a coisa acabou se resolvendo no jogo de desempate entre os bolivianos. E o Jorge Wilstermann ganhou e foi o primeiro clube boliviano a passar para a fase semifinal na história. E é curioso que o Jorge Wilstermann tinha um Jairzinho. Cara, parece que o Jairzinho me persegue nessas episódios de Libertadores. Porque ele tá no de 63, ele jogou pelo Botafogo. Ele tá no de 76, ele foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Ele de novo tá aqui. O Jairzinho realmente foi um nômade do futebol, jogou por vários países, vários clubes. E ele jogou essa primeira fase pelo Jorge Wilstermann. Até curioso, exatamente isso que eu falei, a primeira fase. Esse último jogo ele fez 3 gols, ajudou a classificar no jogo de desempate o Jorge Wilstermann para a semifinal. E ele saiu do time, ele voltou para o Botafogo. Então ele não jogou a segunda fase, onde até o Jorge Wilstermann ia cair no grupo do Flamengo. Ele não jogou a segunda fase, o que enfraqueceu o Jorge Wilstermann, né? O Jairzinho, foi artilheiro do Campeonato Boliviano de 80. Até o título de 80 do Jorge Wilstermann é o título boliviano com que o time teve maior aproveitamento, 88%. Você vê, ele ajudou demais ali o Jorge Wilstermann, mas ele saiu, o time enfraqueceu justamente quando ia pegar o Flamengo, né? Coisas da vida. E chegamos então ao grupo 5, o último, né? Com o Cobreloa, olha o Cobreloa aí, e o Universidade de Chile, claro que do Chile, e o Atlético Torino, que foi a única Libertadores que disputou, e o Sporting Cristal do Peru. E o Cobreloa já foi se impondo, né? Ele começou empatando com a Universidade de Chile e tal, e ele conseguiu empatar as 3 fora, vamos dizer assim, né? Contando esse jogo da Universidade do Chile. E ganhou as 3 em casa. Ele era muito forte em Calama, que é um estádio no deserto. Ele realmente conseguia se impor muito lá. Eu vou falar mais do Cobreloa, que é claro que vai chegar na final mais à frente. Tá? Um clube que tem algumas particularidades bem interessantes, mas ele conseguiu se impor. O Sporting Cristal deu trabalho. Ele chegou ao último jogo do grupo com 1 ponto à frente do Cobreloa. Ele fez uma boa campanha, o Sporting Cristal. Mas aí o Cobreloa passou o carro por cima do Sporting Cristal. Enfiou 6-1, já tinha enfiado 6-1 antes no Atlético Torino, né, ganhou dos 2 peruanos por 6-1 em casa. E passou, assim, muito bem para a fase semifinal, né, um time muito recente, eu vou falar isso mais à frente, um time que tinha pouquíssimos anos de vida, né. Bom, aí o campeonato teve uma pausa de 1 mês e fomos para a fase semifinal, né. Até curioso que o Flamengo preferia ter ficado no grupo dos uruguaios, né, vai entender esse tipo de coisa, ficar no grupo que em tese seria mais difícil. O Nacional, que já era campeão, estava esperando todo mundo, que isso é a prerrogativa do campeão, já entrava direto na fase semifinal.
e o Peñarol que tinha passado, né? E o Flamengo preferia, em tese, ficar com eles, mas nada disso, teve um sorteio, e aí o Flamengo ficou com um grupo que, vamos dizer, ele ia viajar mais, mas na minha opinião, um grupo bem mais palatável, né? Ficou com o Deportivo Cali e o Jorge Wilstermann da Bolívia. O Jorge Wilstermann já sem o Jairzinho, então já enfraquecido. E o jogo que decidiu o grupo foi o primeiro. Foi esse jogo com o Deportivo Cali, o Flamengo ganhou de 1-0, um gol do Nunes, mostrando que o Nunes é um cara que sabe fazer gol. Uma bola um lançamento longo do Júnior, e ele ali no meio de 3 zagueiros dominou para a esquerda e fuzilou, deu um chute cruzado de esquerda mesmo, e fez 1-0, e o Flamengo foi se segurando o jogo todo. Olha, vou dizer, eu vi o jogo inteiro, foi injusto o resultado, o Deportivo Cali merecia coisa melhor, meteu bola na trave, eles perderam um gol inacreditável no primeiro tempo, aquelas coisas de entrar para os anais de gols perdidos, assim, incrível como o cara perdeu aquele gol. O Deportivo Cali merecia empatar ou ganhar esse jogo tranquilo, mas não aconteceu, coisas do futebol, o Flamengo foi se segurando e tal. Roubado também não foi, não teve nenhuma jogada polêmica e tal. Então, o Flamengo ganhou esse primeiro jogo, e aí, cara, ficou muito bem. Aí o jogo, vamos dizer, seguinte, era com o Jorge Wilstermann em Cochabamba, que é uma altitude de 2.500 metros, é uma altitude chatinha, mas não é mortal. De Cali, então, menos ainda, Cali é tipo 1.000 metros acima do nível do mar, nada de outro mundo. Então, esse problema da altitude não foi tão grande. E aí o Flamengo ganhou de 2-1, e aí sim, ganhou merecendo, podia até ter feito mais, fez 1-0 num chute do Baroninho de falta, que o goleiro deu uma engolida. Eles empataram no começo do segundo tempo, mas depois o Adílio de cabeça fez 2-1, o Flamengo aqui ganhou categoricamente, não foi nada injusto não. Então o Flamengo já largou com 4 pontos, sendo que 4 pontos feitos em jogos fora de casa. Então estava praticamente dentro, né? O Deportivo Cali ainda perdeu um pontinho com o Jorge Wilstermann fora e chegou no desespero para jogar com o Flamengo no Maracanã. Já praticamente desistindo, e o Flamengo ganhou, aí sim ganhou muito bem do Deportivo Cali, meteu 3-0, não teve o menor erro, e já chegou no último jogo com o Jorge Wilstermann classificado, um jogo só para cumprir tabela, e mesmo assim o Flamengo ganhou de 4-1, foi até de virada, mas foi de 4-1 tranquilo. Então o Flamengo ganhou os 4 jogos, né, aquela classificação que não tem o que dizer, né, cara. Até uma curiosidade, o Galvão Bueno narrou o primeiro jogo do Flamengo com o Jorge Wilstermann lá na Bolívia, foi o primeiro jogo que ele narrou pela Globo, né? Você vê quanto tempo o Galvão Bueno já está na área, para você ter noção, né? Incrível. E no grupo B da fase semifinal, aí ficaram os uruguaios, né, o Peñarol e o Nacional, com o Cobreloa. E todo mundo achou que o Cobreloa ia ser a carne assada do grupo, e a decisão ia ser entre Peñarol e Nacional. No máximo o Cobreloa ia ser o fiel da balança ali de roubar um outro pontinho e tal. Não foi bem assim, aliás, longe disso. Logo no começo o Peñarol e o Nacional empataram 1-1, meio naquela de vamos deixar para decidir isso depois, né? E aí veio o primeiro jogo com o Cobreloa, o Nacional até fez 1-0, mas o Cobreloa incrivelmente virou, sendo que o gol da vitória foi no finzinho do jogo, né? Num contra-ataque ali, o Washington Oliveira limpou muito bem os zagueiros, fuzilou o goleiro. Então o Cobreloa ganhou do Nacional. Mesmo assim todo mundo achou, bom, agora ficou bom pro Peñarol, né? O Nacional deu esse mole aí, perdeu em casa pro Cobreloa, o Peñarol vai lá, traça o Cobreloa e vambora. Nada disso de novo, o Peñarol ficou em cima, o Virto, goleiro do Cobreloa, fez uma defesaça no primeiro tempo, o Cobreloa foi se segurando. E no finzinho, cara, de novo, o mesmo cara, o Washington Oliveira foi lá e fuzilou, mandou uma falta de longe, assim, o goleiro do Peñarol deu uma engolida, lembrou um pouquinho o gol que o Cantarelli tomou contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo do Flamengo e Atlético. E o Cobreloa ganhou também do Peñarol fora, foi que nem o Flamengo, né, ganhou os primeiros 2 jogos, ganhou as 2 fora, aí ficou a cavaleiro. O Peñarol e o Nacional ainda empataram de novo, e aí só precisava o Cobreloa fazer um pontinho em casa nos 2 jogos que restavam. E logo de cara ele ganhou de 4-2 do Peñarol, aí não foi nada injusto, não teve nada de dominar o jogo do começo ao fim. Fizeram 3-0, aí o Peñarol fez 1, eles fizeram 4-1, 4-2, então assim, não teve o menor erro. Aí o jogo final foi um amistoso, eles empataram 2-2 com o Nacional, não valia grandes coisas, foi só para manter a invencibilidade. Então é bom dizer isso, o Flamengo e o Cobreloa chegaram à final da Libertadores de 81 invictos e ainda por cima, ambos estreantes na competição. Incrível isso. Então, com exceção da primeira Libertadores, que não conta, né? Estatisticamente conta, mas não conta, que é claro que tinha que ser 2 estreantes em 1960. Mas fora isso, é a única Libertadores que 2 times estreantes foram à final. Ainda por cima os 2 estavam invictos, né? Realmente bem incrível isso. E aí chegamos à final, Flamengo e Cobreloa, né? Então, e é claro, eu tenho que falar do Cobreloa, né? O Cobreloa é um time bem interessante de se tratar. É muito comum, assim, se você for perguntar para flamenguista, a não ser quem viveu na época e deu uma estudada, geralmente o cara não sabe nada do Cobreloa. Só sabe que o Flamengo ganhou do Cobreloa no 81, aquele time lá estranho do Chile. Só. Não sabe nada. E eu tô, de certa forma, aqui justamente para isso, para dar o contexto. Que Cobreloa?
Que time era esse? Como é que era? O Cobreloa, muita gente não sabe disso. O Cobreloa foi criado em 1977. É inacreditável isso, mas é verdade. O Cobreloa tinha 4 anos de vida quando chegou à final da Libertadores ali com o Flamengo. Por muito tempo, aquela região queria ter um time no Campeonato Nacional Chileno e tinha muita briga lá, a Federação Chilena não aceitava, porque as viagens eram sofridas e tal. E ali era o norte do Chile, né, uma região desértica e tal, região de muita mineração, né, até o Cobreloa se chama Cobreloa por causa do cobre e do rio Loa, que é um rio da região, então eles juntaram e ficou Cobreloa. E até o Flamengo, vamos dizer, se livrou do Atlético Mineiro com muito sofrimento e pegou outro time mineiro, né? Só que aqui de mineração mesmo. E apesar de que mineiro também do Atlético Mineiro é de Minas Gerais, também é de mineração. Mas o Cobreloa, ele tinha só 4 anos de vida, então demorou-se muito a se dar essa autorização. E aí ele foi criado em 77, disputou a segunda divisão, se classificou para a primeira. Foi 2 vezes vice-campeão chileno, mas não se classificou direto, porque o vice tinha que disputar uma liguilha, né? Uma liguilha Libertadores. Alguns países têm isso. Tem um campeonato nacional, o campeão vai para a Libertadores e os outros disputam tipo um torneiozinho, e ele não classificava ali. Mas em 80 não teve nada disso, porque ele foi campeão chileno pela primeira vez. É um time fora do eixo ali, fora de Santiago, Vinha Del Mar e tudo mais. Foi campeão chileno com muito mérito e veio para disputar essa Libertadores aí. E o Cobreloa, ele tinha alguns jogadores interessantes no elenco. Claro que não era um time de craques, não era esse o lance do Cobreloa, era um time de equipe, uma equipe muito bem acertadinha, uma defesa muito boa, um time enjoado de jogar e tanto que deu muito trabalho pro Flamengo na final, né? Ele tinha um atacante, Washington Oliveira, um uruguaio que fez 21 gols e 33 jogos pelo Uruguai. Um cara que, por exemplo, ele classificou o Montevideo Wanderers para Libertadores. Ele depois botou o Bernardo O'Higgins, até um time chileno pouco conhecido, chegar nas semifinais da Libertadores também. Um cara que teve aí bastante destaque e era realmente o melhor atacante do Cobreloa, né? Tinha o Oscar Wirth, que era o goleiro, que foi considerado aí um dos grandes goleiros da história do Chile. Um cara, para ter noção, ele teve uma carreira longa, ele agarrou o segundo jogo da decisão do São Paulo com a Universidade Católica em 93. Você vê como ele foi um cara longevo, né? Ele estava ali naquele 2-0. No 5-1 ele não estava, que eles perderam, né? Que foi que decidiu aquele título. Mas no 2-0 que até a Universidade Católica ganhou, ele estava em campo. Falar em jogador longevo, teve o Héctor Puebla também, um cara que era do atacante nessa época e foi recuando, é o que eu falei, geralmente é o que acontece. E no final era zagueiro e teve uma carreira longa, jogou até 96 esse cara. Por exemplo, ele estava em campo naquele jogo famoso do Brasil e Chile, da Fogueteira, em 1990, né, que deu aquela quizumba toda. O time tinha também o Siviero, um uruguaio, que até foi treinador do time em 87, quando o time chegou de novo às semifinais e até ali na primeira fase eliminou São Paulo e Guarani, que tinham sido os finalistas do Brasileiro de 86. Era um clube assim, certinho, tinha o Merelho, era um time certinho, não era de grandes craques, mas um time muito enjoado de pegar, e o Flamengo teve a felicidade, assim como o Peñarol no ano seguinte, porque o Cobreloa voltou à final da Libertadores de 82. Eles tiveram a sorte de que o estádio deles em Calama era muito pequeno, não podia abrigar uma final de Libertadores, né? Isso aconteceu algumas vezes na história da competição. Então eles tiveram que jogar em Santiago. Claro, teve torcida total, mas não é a mesma coisa que jogar naquele alçapão lá que eles tinham em Calama, que eles ficaram invictos 5 anos. Eles ficaram invictos de 80 a 85, não perderam um jogo sequer. Uma coisa realmente incrível. E aí vamos para as finais, né? O Flamengo pegou o Cobreloa, primeiro jogo em casa, no Maracanã. E começou muito bem o jogo, assim, dominando. Parecia até que seria um jogo razoavelmente tranquilo, né? Numa jogada até que eles já vinham ensaiando muito, aconteceu alguns jogos. O Adílio dominou a bola bem, serviu de pivô para o Zico, ele entrou na área livre e marcou ali na saída do Wirth, fez 1-0. E depois num pênalti, que realmente aconteceu, o Zico bateu lá. O Zico eu nunca achei um grande cobrador de pênalti, não. Ele gostava de bater tocadinho, não sou muito fã desse tipo de batida. Mas ele bateu, né? Fez o gol, deslocou o Wirth e fez 2-0. O Flamengo parecia que seria tranquilo, né? E fazer saldo era interessante porque te dava vantagem se houvesse um possível jogo de desempate. Mas aí o Flamengo, vamos dizer assim, não jogou bem no segundo tempo. O Cobreloa conseguiu se impor mais, diminuiu com 2-1. E assim, ao mesmo tempo que o Flamengo podia ter feito 3-1, também podia ter acontecido o empate do Cobreloa ali, 2-2. Eles tiveram um pouquinho melhor no fim do jogo. Então assim, foi uma vitória justa do Flamengo, mas foi uma vitória apertada, né? Deixou todo mundo um pouco cabreiro, que todo mundo achava que ia ser tranquilo e tal. E nunca é assim. Libertadores nunca é assim. Sempre que toda Libertadores é impressionante. Entra ano, sai ano. É comum isso. Tem um mata-mata lá, um sorteio, aí um time grande brasileiro pega um time médio, paraguaio, argentino, uruguaio, o que seja, e todo mundo, vai passar. Cara, não é assim não.
Os caras dão a vida, é o jogo da vida deles, não vai ser fácil. É melhor encarar que vai ser uma guerra, mesmo que seja contra time sem muito nome, porque é uma guerra, sabe? Não é fácil. E a guerra foi exatamente o que foi o jogo de lá, né? O jogo de Santiago, esse durante a ditadura do Pinochet, né? O Chile naquela época enrolado. O estádio de Santiago é um estádio central para a ditadura do Pinochet. Era ali que muita gente era torturada e tal, e presa, uma coisa realmente horrorosa. O Estádio Nacional ali tem essa cruz, né? Esse lado chato, pesado da ditadura. E ali foi realizado o jogo de volta, onde, assim, o Flamengo alega com razão que foi... O pessoal sentou a porrada mesmo, para usar um linguajar popular. O Mário Soto, o zagueiro deles, um cara até que tinha jogado no Brasil, jogou no Palmeiras em 77, um cara que tinha sido finalista da Libertadores pela União Espanhola, um bom zagueiro, mas era um cara realmente muito, assim, violento. Nesse jogo ele deu soco no Adílio com a pedra na mão, abriu o supercílio do Adílio. Diga-se passagem, isso deveria ter sido pênalti, que a bola estava em jogo. O árbitro realmente não quis se enrolar, né? Foi tudo que o Wright não foi, esse cara foi mega político. Ficou deixando o jogo seguir. E realmente o Cobreloa meio descendo sarrafo no Flamengo. Claro que o Flamengo também não é santo, deu algumas devolvidas, mas o score ali realmente foi. Eles bateram muito mais do que o Flamengo. Tinha um clima de vez em quando vinha um policial e engatilhava a arma, assim. Eu acho que não aconteceria nada, tá? Há uma visão no Flamengo de que, se o Flamengo tivesse empatado o jogo 0-0 e fosse campeão ali, que ia ser uma guerra, que eles iam matar todos os jogadores em campo. Eu não acredito nisso não, isso nunca aconteceu. Por mais selvagem que fosse a Libertadores, nunca aconteceu nada nesse nível, de saírem matando todo mundo, dando porrada horrorosamente no meio de campo, não. Tinha essas coisas de tacar pedra, da torcida tacar pedra no campo, isso sim. Mas era um campo olímpico, né? Então, assim, não chegava esse tipo de coisa, né? Longe demais da torcida. Esse é um lado bom da coisa. Mas eu não concordo com essa visão apocalíptica da coisa. Que teve porrada, teve com certeza. Mas eu acho, assim, vendo o jogo, acho que o Flamengo jogou errado. O Flamengo jogou muito na defesa, muito para segurar aquele 0-0 lá. Ele teve uma bola, sim, que o Zico não estava impedido, que o Zico foi lançado, ele estaria livre na cara do Wirtz e realmente deram um impedimento, e mesmo a câmera, não sendo essas câmeras de hoje em dia, né, que você vê na linha bonitinha e tal, mas você vê, ele saiu atrás do cara, ele não estava impedido, o Flamengo foi prejudicado nisso, mas assim, o Flamengo jogou mal, a grande verdade é que o Flamengo ficou o tempo todo atrás, querendo segurar 0-0, eu acho que esse não era o estilo do Flamengo, podia até ser o estilo do Carpegiani, né, um cara muito focado em defesa, mas não era o estilo daquele time, aquele time era pra frente, mesmo com porrada e tudo mais. Eu acho que o time podia ter encarado um pouco mais o jogo. Quando jogou um pouquinho ofensivamente no começo do segundo tempo, enrolou o Cobreloa, mas preferiu voltar para ficar segurando 0-0 e o tempo. E aí, assim, o jogo estava até com uma certa pinta de que seria 0-0, que o Flamengo ia segurar. Mas aí, faltando uns 8 minutos para acabar, o Merelho bateu uma falta, o Leandro desviou um pouquinho, tirou uma casquinha da bola, e isso tirou o Raul totalmente da jogada. O Raul até estava agarrando bem aquele jogo. E o Cobreloa faz 1-0. Aí o Flamengo tava danado, né? Não tinha para forçar um empate ali no fim do jogo, não dava. E o Cobreloa ganhou mesmo, assim. Então eu um pouco discordo da versão oficial de que, se tivesse empatado 0-0, eles teriam matado o jogador. Eu não concordo com isso, não acho que chegaria a esse nível absurdo, não. O jogo estava sendo televisionado, não acho que chegaria a isso. Mas que realmente foi um jogo violento e feio na história da Libertadores, com certeza foi uma coisa horrorosa, o Mário Soto com pedra na mão batendo no jogador do Flamengo, isso não existe, teve o Puebla pisou no Júnior caído, uma coisa realmente muito feia, assim, muito triste. E ficou essa carguinha negativa aí pro jogo de desempate que seria em Montevidéu logo depois. Então esse jogo foi sexta-feira, para você ter noção, de noite, e o jogo em Montevidéu seria segunda-feira. Coisas da Conmebol, né? Botar uma final de Libertadores, jogo de desempate na segunda. Essas coisas não dá pra entender, o pessoal não era muito bom de marketing não. Mas aí foi esse jogo na segunda-feira, e aí foi outra história, aí o Flamengo dominou o jogo, né? O jogo começou um pouquinho nervoso e tal, mas o Flamengo fez 1-0 cedo, com um pouco mais de 10 minutos de jogo, o Zico numa virada muito rápida, muito esperta ali, matou o Wirtz e fez 1-0, isso deixou o Flamengo muito bem no jogo, o Flamengo dominando, o que teve de problema ao Flamengo foi no fim do primeiro tempo, que o Andrade perdeu a cabeça, logo quem, né? O Andrade, um cara tranquilo, plácido, você viu o Andrade falando, né? Um lorde britânico, mas realmente, assim, ele perdeu a cabeça, não tem o que dizer, foi uma expulsão correta, ele realmente agrediu o chileno, mereceu expulsão, e eles já tinham tido um expulso antes também, então assim, ficou 10-10, o Flamengo estava com 11 contra 10, estava com o jogo na mão, era jogo para ganhar uns 3-4-0 sem erro, mas com esse lance do Andrade realmente foi uma bobagem, e o Flamengo começou a sofrer uma certa pressão, então o finzinho do primeiro tempo realmente foi mais do Cobreloa, o Cobreloa conseguiu se impor ali,
E a coisa parecia que seria esquisita para o segundo tempo. Mas aí o Flamengo voltou bem para o segundo tempo. Qualquer pressão do Cobreloa meio foi para o espaço. Eles tiveram uma chance boa com o Washington Oliveira, assim, o Raul conseguiu meio abafar ali, ele chutou para fora, mas o Flamengo também teve suas chances. E o Flamengo estava mais mandando no jogo. Era aquele jogo que tinha pinta que seria 1-0 mesmo, ou o Flamengo aumentaria, que foi exatamente o que aconteceu, né? Teve uma falta ali perto da área e o Zico já tinha notado que o Wirtz tinha, nos dois primeiros jogos, nessa época não se conhecia os outros times, né? Não tinha muito esse negócio de você saber como o outro jogava, ter a ficha, ter um monte de vídeo, não tinha isso. Ia-se muito no escuro. Mas nesses dois primeiros jogos da decisão, ele viu que o Wirtz tinha uma certa tendência de, assim que o cara ia bater a falta, ele ia para o lado, vamos dizer que descoberto, né? Onde geralmente o jogador bateria, né? Você bate por cima da barreira, geralmente muito goleiro faz isso, se adianta um pouquinho para chegar a tempo se a bola passar por cima da barreira. Ele sentiu, esse cara sai, esse cara tem esse vício. E aí ele foi esperto, ele bateu rapidinho a falta. Se você for ver, ele não dá muito tempo. Quando ele vai bater, ele bate rápido. Ele deu um susto no Wirtz, o Wirtz deu aquele passinho. Você dá um passinho na direção errada, um abraço, cara. Se o cara bate no teu contrapé, não tem o que fazer. Tanto que ele tomou o gol em pé, né? Ele nem caiu no chão. Então o Zico bateu no lado dele, a bola entrou, e o Zico considera que esse foi um dos grandes gols da carreira dele, né? Porque foi um gol de título de Libertadores, né? Que você vê, o único título de Libertadores do Zico. E do Flamengo também, até hoje. E o gol realmente, pô, ainda tinha essa carga negativa do time ter apanhado do Cobreloa lá. Então realmente foi um gol de desabafo mesmo, um gol bonito e importantíssimo aí para a história do Flamengo. E o jogo seguiu e teve, claro, o episódio também extremamente folclórico. Em geral, eu sou contra a violência, na verdade, praticamente sempre, mas realmente aqui, se eu não aplaudo a iniciativa, eu também não condeno, que o Carpegiani assumiu isso, que ele fez isso mesmo, e dá pra ver, se você for ver o vídeo do jogo, você vê que isso aconteceu. Ele botou o Anselmo no lugar do Nunes pra bater no Mário Soto. Foi isso, declaradamente, isso não é uma maledicência, uma intriga, não, isso realmente aconteceu. O Carpegiani botou o Anselmo para isso. O Anselmo entrou, 30 segundos de jogo, ele foi lá, esperou que a bola estava longe lá para o juiz não ver e deu um socão na cara do... Até não pegou muito bem, não, mas pegou no Mário Soto, mas o Bandeirinha viu, claro, a expulsão indiscutível. Aí deu uma confusão, né? Eles perseguiram o Anselmo, deram porrada nele também. E o Mário Soto acabou sendo expulso, ele deve ter se metido em alguma confusão, porque senão ele... Só para tomar um soco seria de sacanagem, mas o Mário Soto merecia tudo que de ruim que acontecesse com ele ali, que realmente o que ele fez foi muita cachorrada e não dá para apoiar isso, né? Uma coisa feia, que bom que não tenho nada contra o Cobreloa, longe disso, eu tenho um clube simpático, mas realmente ser campeão daquele jeito dando porrada realmente não seria legal. E o Anselmo foi expulso e tal, que foi ruim pro Anselmo, né? Ele ficou muito marcado por isso, é um cara que poderia ter tido mais futuro como atacante e tal. Até contra o Coritiba naquela semifinal de 80 ele fez um gol muito bonito, ele deu um drible da vaca no goleiro e chutou por cobertura. Mas ele realmente ficou marcado por esse soco aí, que foi um soco de desabafo e tal, mas marcou negativamente a carreira dele. Mas para a torcida do Flamengo e para a maioria dos jogadores, com exceção do Zico, que nunca apoiou isso, foi sim um momento ali de forra, muita gente adorou aquele momento, a torcida vibrou e tal. E aí acabou o jogo, o Flamengo campeão da Libertadores. Então aquele Flamengo, lembra, que não tinha, só ganhava título carioca e tal, estava acabando, né? O Flamengo já tinha um título brasileiro e agora tinha o título continental. E aí ia jogar, claro, o Mundial meio que logo depois, né? O Flamengo teve, tem até documentário disso, um período muito intenso de poucos dias, pouco menos até de 2 meses, em que ele teve aquela goleada de 6-0 no Botafogo, que ele devolveu aquele 6-0 de 72, até curioso que o Jairzinho tinha voltado do Jorge Wilson e pegou aquilo ali, né? Então o Jairzinho teve no 6-0 do Botafogo no Flamengo de 72 e teve do lado ruim, vamos dizer assim, de tomar um 6-0 ali em 81, que o Flamengo foi à forra. E também, nesse intervalo teve também as semifinais da Libertadores e as finais do Carioca, né, onde o Flamengo acabou ganhando o Vasco no clássico jogo do ladrilheiro, né, que o cara invadiu um campo e tirou um pouco ali o elan do Vasco. E o Flamengo ganhou de 2-1 e foi campeão. E isso um pouquinho antes da final do Mundial Interclubes. Então não teve muito tempo, não. E eu acho que isso ajudou, sabe? Eu acho que por muito tempo na Libertadores, e felizmente isso foi consertado agora, para dizer que eu nunca elogio a Conmebol, elogio agora disso, dela deixar a Libertadores terminar perto do Mundial Interclubes. Eu acho que isso dá embalo pro time. Antigamente terminava lá por agosto, julho, e o time ficava alguns meses só esperando o Mundial. Aí saía de jogo, o time não conseguia jogar o brasileiro direito, ficava jogando por jogar, porque como já tinha ganho a Libertadores, já estava classificado para a Libertadores no ano seguinte, então só não queria ser rebaixado. Cansei de ver isso. E o time sair de jogo.
E o Flamengo ali não teve nada disso, ele estava disputando o estadual e ia a sério com o time principal, e logo depois foi disputar a final do Mundial Interclubes com o Liverpool, né? O Liverpool, ele tinha ganho do Real Madrid por 1-0 na final do Europeu, e tem gente assim que já ouvi isso, de que o Flamengo pegou um time que não era tão forte. Pô, peraí, o Liverpool tinha ganho, já era naquela época tricampeão europeu, tinha ganho duas vezes seguidas nos anos 70 e essa agora. Ainda seria campeão em cima do Roma em 84, e depois em 2005, naquela final clássica, que ele saiu perdendo de 3-0, empatou 3-3 com o Milan e ganhou nos pênaltis, né? Então, até hoje é o time mais vencedor de europeus da Inglaterra, um time extremamente clássico inglês, e que era, assim, muito forte ali. A Inglaterra dominava o cenário do europeu, né? Teve os títulos do Liverpool, depois os dois do Nottingham Forest, o título de novo do Liverpool, e ainda teria o do Aston Villa em 82, você vê, eles ganharam praticamente tudo ali naquele período. E o Liverpool tinha, assim, bastante força, um time bem interessante. E assim como acontece com o Cobreloa, acontece com o Liverpool também. Se for perguntar para muito flamenguista, o cara não conhece muito o Liverpool da época, né? Em geral, o brasileiro não sabe quase nada do futebol do campeonato inglês, e o inglês também não sabe quase nada do brasileiro, né? Ainda mais nessa época que o desconhecimento era a regra. E eles tinham no gol ali, começando no clube, o Bruce Gobrelar, que é um goleiro maluco, meio doidão, meio pré-Higuita, assim. Um cara que, por exemplo, em 84, na final do Europeu ali com o Roma, em Roma, ele ficou de palhaçada e mexendo com a cabeça dos jogadores da Roma, e o Liverpool foi campeão. Um cara que fazia questão de jogar pelo Zimbábue, né? Quase classificou o Zimbábue 2 vezes. Em 82 não foi por causa de Camarões, que era uma boa seleção. Tinha também, o Liverpool tinha também 2 escoceses que marcaram época na Inglaterra. O Kenny Douglas e o Graham Souness, né? Os dois foram técnicos do Liverpool depois. Até o Douglas, uma particularidade, que ele foi jogador e técnico ao mesmo tempo. Você vê, isso é que é moral, né? Você jogar num time grande europeu, muito campeão, na época que era muito campeão, e ele foi campeão para você ter noção, ele foi campeão como jogador e técnico ao mesmo tempo, e ele ainda fez o gol do título. Esse era o Kenny Douglas, um cara que até hoje tem os recordes de maior número de jogos e maior número de gols pela seleção escocesa, um cara que jogou na Copa de 74, até jogou contra o Brasil, até foi um empate 0-0 que a Escócia merecia ter ganho. Jogou a Copa de 78, fez gol contra a Holanda, inclusive, que depois chegaria à final do Mundial. Jogou em 82 contra o Brasil também, só não jogou em 86 porque estava contundido. O Souness jogou as Copas de 82 e 86, jogou contra o Brasil também ali, em 82. Então, assim, os caras de muita chapa, e que em geral são pouco conhecidos aqui no Brasil, mas que se você falar na Inglaterra, todo mundo sabe quem são. Marcaram época realmente, ganharam vários títulos ingleses, foram tricampeões do europeu, né? Então, não é brincadeira não, aquele time era muito vencedor, sabia vencer, sabe, um time aguerrido e tal, mas que não esperava o Flamengo, não conhecia o Flamengo, tinha aquela arrogância básica do europeu de achar que, né, tá por cima da carne seca e tal, e tinha essa época que ninguém via os jogos um do outro e tal, então eles chegaram muito verde. Chegar verde para pegar o Flamengo do Zico realmente não é a melhor tática, né? E até o Júnior falou, já viu o depoimento de algumas pessoas, não só do Júnior, mas que assim, quando eles chegaram lá no Japão e tal, que até é bom fazer esse preâmbulo, o Mundial começou a ser disputado no Japão um ano antes, né, em 1980, meio para salvar o Mundial Interclubes, porque esse negócio de jogar na Europa e na América do Sul não estava dando certo, até falei isso no episódio do Cruzeiro. Tinha vezes que os europeus não queriam vir, porque isso eles tinham razão, eles eram agredidos aqui na América do Sul quando era jogo na Argentina, né, no Uruguai, até o Cruzeiro teve que convencer o Bayern de Munique para vir disputar em 76, dizendo, aqui não vai ser, pode ficar tranquilo, aqui no Brasil não vai ter isso, e realmente não teve, mas muitas vezes tinha. Então teve ano que não foi disputado, teve ano que veio o vice europeu, porque o campeão não queria vir, mas a partir de 80 se acertou isso com esse jogo neutro em Tóquio, jogo único, e o Flamengo estava jogando era só a segunda vez desse tipo de modelo. E chegaram em Tóquio, e assim, os jogadores do Flamengo viram alguns jogadores do Liverpool rindo deles. Rindo um pouco porque eles ficavam rezando antes do jogo, e também por ficar tocando pagode e tal. Eles acharam que seriam... Os jogadores do Flamengo acharam... Ninguém do Liverpool falou isso, mas eles ficaram com a impressão que estavam tirando eles pra nada, assim, que vai ser tranquilo ganhar desse clube aqui, esses caras aqui não vão dar nem pra saída. E foi
exatamente o oposto, né? O Flamengo dominou o jogo. Olha, tive o prazer de rever esse jogo. Realmente o Flamengo dominou do início ao fim. É bom ver isso, sabe? A gente está numa época que os clubes sul-americanos vão lá no Mundial disputar, às vezes nem passa da fase semifinal, né? Perde ali de um time da Arábia, um time da Ásia, e quando chega, às vezes perde tranquilo do time europeu. Realmente é uma coisa até um pouco depressiva, porque esse cenário de eles comprarem todos os nossos jogadores muito novinhos e tal enfraqueceu demais os times daqui, então a gente não está mais conseguindo fazer frente. Mas nessa época era o contrário, era o time sul-americano que geralmente ganhava, e com os nossos jogadores quase todos jogando aqui, né? Você vê, o Zico estava no Flamengo. Se fosse hoje em dia, de jeito nenhum, né? O Zico já teria saído do Flamengo novinho. Então, o Flamengo dominou o jogo do começo ao fim, assim, logo no primeiro tempo fez 3-0, no primeiro gol, uma jogada linda, um lançamento lindo do Zico ali, o zagueiro até pulou, mas não conseguiu cortar. E o Nunes também, ele recebeu uma boa bola, mas não era um gol feito. Ele, com um toque de muita categoria, você vê um cara que fosse grosso, como às vezes acusam o Nunes injustamente de ser, não teria feito aquele gol nunca, teria enchido o pé, dando uma porradaça, provavelmente isolado, ou batido no goleiro. Mas ele tocou com muita consciência, um gol muito bonito esse do Flamengo, ali na saída do Gobrelar, e fez 1-0 logo no começo, já deixando o Flamengo bem. E aí o segundo gol veio de uma falta, o Zico bateu até forte, não bateu tocadinho não, deu uma pancada, o Gobrelar queimou roupa, até deu uma falhadinha ali na minha opinião. Aí ele numa disputa ali, o Lico meio disputando com o zagueiro, a bola acabou sobrando para o Adílio, que com muita tranquilidade ali tirou do Gobrelar. Se ele tivesse enchido o pé, eu acho que teria batido no goleiro. E a bola entrou ali meio chorada e o Flamengo fez 2-0, até o Adílio estava em lua de mel e tal, até o Galvão Bueno fala isso. E aí, no fim do primeiro tempo, né, o Liverpool ele veio com aquele esquema que eles tinham de ter uma zaga muito adiantada. Eles queriam muito deixar todo mundo em impedimento, às vezes conseguia. Mas quando não conseguia, isso veio muito da Holanda de 74. Na Holanda de 74 tinha uma linha agressiva de impedimento, talvez a linha mais agressiva da história, né? E isso marcou a época muito no futebol europeu, muito time passou a fazer isso. E o Liverpool fazia. Só que quando o outro time está preparado para isso, o Flamengo estava, ele pode meter uma outra bola e deixar o cara na cara do gol. E foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro e no terceiro gol, né? O Zico sentiu que o Nunes estava entrando ali, rolou uma bola campeã para ele. E ele, assim, ao mesmo tempo foi uma boa bola, também não foi um gol totalmente feito. Ele estava até um pouco mais para a direita e tal, mas ele encheu o pé ali na saída do Gobrelar, botou no cantinho. E aí o Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo. Cara, aí um abraço. Porque realmente esse negócio de virar 3-3, como eles fizeram em 2005, isso é uma vez na vida ou na morte ali, e ainda mais aquele time do Flamengo ganhando de 3-0. Olha, porque eles pisaram no freio ali no segundo tempo, realmente ficaram tocando a bola de um lado para o outro. O Liverpool ele teve 2 chances de gol no jogo todo, boas. 3, vai, você camarada, 3. 2 com o McDermott, que uma ele chutou ali um pouquinho para fora no lado do Raul, não teve muito perigo não, estou sendo camarada de contar essa. Outra sim, ele realmente encheu o pé da ponta direita e o Raul espalmou bem para a córner no primeiro tempo. E aí no segundo tempo teve também o Raul fez uma grande defesa ali com o atacante na cara dele. Só. Fora isso, o Flamengo dominou o jogo inteiro e teve no fim do jogo, ali eu acho que deram um impedimento errado contra o Zico, acho que ele teria feito 4-0 ali. O Flamengo realmente dominou, nossa, foi um passeio. A vitória mais tranquila de um sul-americano sobre um europeu na final do Mundial Interclubes, e o Flamengo foi campeão mundial, né? O Zico eleito o melhor jogador em campo, primeira vez que um cara foi eleito melhor no Mundial sem ter feito gol, mas ele participou ativamente dos 3, né? Deu os passes para os gols do Nunes e bateu a falta lá que resultou no gol do Adílio. Até ele ficou com o carro, né? Normalmente se dividiria com o grupo, mas ele preferiu pagar cada um a sua parte e ficar com o carro para ele, porque ele considerou que aquilo era um símbolo e tal, naquele momento tão bonito. E o Flamengo foi campeão mundial, né? Você vê, ainda estou fazendo esse vídeo aqui no finzinho de 2018, quase 2019, que realmente ainda é o único título mundial do Flamengo, né? Você vê como é importante isso para a torcida do Flamengo, né? Para a moral do time, para o torcedor. Como valeu a pena aquele time ter se esforçado e conseguido aquele título, ainda mais dessa forma tão bonita, né? Não foi um mundial ganho chorado, injusto. Não, cara, foi passeando sobre um tricampeão europeu ali, em muito pouco tempo tinha ganho 3 europeus. Realmente uma conquista que não tem o que dizer ali. O Flamengo deu um show de bola. Então isso fechou um 81 mágico para o Flamengo, né? Teve esses pouco menos de 2 meses que ele ganhou 3 títulos muito rápido, né? A Libertadores, o Carioca de 81. E se dava muito mais importância o Carioca nessa época do que se dá hoje.
e o Mundial Interclubes. E assim, o Flamengo quase repetiu o Santos de 62, né? Que tinha ganho tudo, né? Tinha ganho o Paulista, a Taça Brasil, a Libertadores e o Mundial. O Flamengo quase fez isso, porque ele ganhou o Carioca, ele perdeu o Brasileiro pro Botafogo nas quartas de final. Foi o único não título dele no ano. E foi campeão da Libertadores e Mundial, né? Uma performance realmente incrível. E ele, claro, estava classificado para a Libertadores de 82, como campeão de 81 da Libertadores. E isso é uma coisa muito importante, porque nessa época só iam 2 brasileiros. Então é muito comum, assim, se você for ver a história da Libertadores, grandes times brasileiros ficarem 10, 15 anos sem disputar a Libertadores. Isso aconteceu com todo mundo, o próprio Flamengo. A primeira Libertadores que ele disputou foi 21 anos de competição. Então, assim, você ter essa vaga automática, você vê, ele não teria ganho pelo brasileiro, né? Se ele não tivesse sido campeão da Libertadores, ele não teria jogado em 82. Era muito importante. E seguir o embalo era vital, porque como você entrava na fase semifinal, você saía daquela primeira fase chata, né? De você pegar só times enrolados ali. Que foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, em 82 com o Grêmio. Até vou fazer depois o episódio do Grêmio, campeão da Libertadores e Mundial de 83. E o Grêmio sofreu em 82, ele caiu no grupo do Peñarol e foi eliminado ali, né? Então, quem passou foi o Peñarol e o Flamengo então pegou em 82, ele em 81 tinha pego o Deportivo Cali e Jorge Wilstermann, aqui ele, vamos dizer, né, não pegou essas viagens enroladas, que os dirigentes pareciam preferir, mas pegou 2 times de chapa, né? Então o Flamengo nessa fase semifinal sofreu. E pegou o Peñarol e o River Plate. E no primeiro jogo, assim, na minha opinião, o Flamengo jogou nada. Eu vi esses jogos todos do Flamengo. O Flamengo não jogou nada. Perdeu de 1-0, muito merecido. Podia ter sido 2 ou 3-0. O Flamengo meio repetiu ali o que tinha feito com o Cobreloa fora na final de 81. Ficou muito na retranca, segurando 0-0. Realmente não deu para entender. E essa derrota complicou o Flamengo demais. Deixou o Flamengo no fio da navalha pelo resto do grupo. Então ele foi jogar com o River Plate já numa situação podre. Mas aí ele jogou muito bem, aí foi o contrário do primeiro jogo. Ele jogou muito bem, gol de 3-0 do River Plate lá. Tudo bem, o River Plate estava sem o Fidjol, que ele se machucou um pouquinho, ele quebrou a clavícula um pouquinho antes do jogo. E entrou reserva e tal, acho que isso ajudou o Flamengo, mas era um time assim, ainda, mas já caindo. Não era mais o nível, por exemplo, mesmo de 81, já era um time realmente, e demonstrou isso, o River Plate perdeu os 4 jogos, né? Então o Flamengo gol de 3-0 do River Plate lá. Isso não é todo dia que acontece. E aí pegou o River Plate aqui, até se falava na transmissão, o Flamengo tem ganhado o máximo possível, porque para azar do Flamengo, o River Plate também perdeu as 2 pro Peñarol, né? Então o Flamengo era obrigado a ganhar do River Plate bem, e se ele ganhasse, tivesse melhor saldo que o Peñarol, o que acabou acontecendo, porque ele ganhou de 4-2 no Maracanã, num jogo complicado, realmente ele talvez tivesse não só ganhado o Peñarol, como ganhado o Peñarol por mais gols, porque aqui não teria jogo de desempate não, ia decidir no saldo. Mas ele conseguiu isso e então bastava, entre muitas aspas aí, ganhar do Peñarol no Maracanã. Só que era o Peñarol, cara, time muito grande e tal, um jogo com muita chuva, e o Jair, um cara que até tinha sido tricampeão brasileiro pelo Internacional, um jogador muito bom, não é o Jairzinho não, é o Jair, outro jogador. Foi tricampeão nacional pelo Internacional e estava ali pelo Peñarol. E o Jair acertou uma falta de muita felicidade de longe e tal. Tem gente que culpa o Cantarelli por esse gol. O Cantarelli agarrou os 4 jogos. Na minha opinião, ele agarrou bem. Ali não foi o Raul que agarrou esses jogos, não. E na minha opinião, ele não teve culpa, não. E o Peñarol fez 1-0. Aí o Flamengo teria que virar. Há uma visão... Assim, eu não tinha visto esse jogo antes. Eu só revi agora e vi inteiro. Vi agora, né? Nunca tinha visto. E assim, há uma visão de que o Flamengo devia ter dado 10-0 no Peñarol, o Peñarol deu muita sorte e tal. Olha, vendo o jogo tranquilo, né, sabedor do resultado, muitos anos depois e tal, olha, eu discordo, não vi esse jogo não. Vi um jogo que o Flamengo até podia e merecer ter ganho, mas um jogo para ganhar de 2-1 apertado, sabe, assim, chorado. O Flamengo não teve esse milhões de oportunidades que dizem que teve. No fim do primeiro tempo, que eu acho que foi o melhor momento, ele teve o Nunes dar uma virada ali, o goleiro deu a sorte que a bola foi nele, o Zico deu uma... meio bicicleta no começo do segundo tempo. Teve algumas boas chances, mas não foram chances de ouro incríveis, sabe? Assim, um chute fantástico do Andrade, passou perto. Acho até que merecia ter ganho, mas não foi esse massacre que vendem que foi, o extremo absurdo, não. E no fim do jogo o Peñarol até teve mais para aumentar para 2-0, mas os jogadores já estavam mortos de cansaço, não conseguiam aproveitar os ótimos contra-ataques que eles tinham. Mas foi uma pena, né? O Flamengo acabou perdendo de 1-0 do Peñarol e não indo para a final, onde ele jogaria de novo com o Cobreloa. Até os dirigentes do Cobreloa já estavam ali vendo o jogo e tal. Teria sido um replay do primeiro da Libertadores de 81, né?
Muito curioso isso, o Cobreloa voltou à final. E aí o Peñarol acabou que foi para a final, e até foi o 0-0 em Montevidéu. O Cobreloa crente quer ser campeão em Santiago, mas ficou o tempo todo segurando. E no finzinho o Peñarol fez 1-0 e foi campeão. E pegou o Aston Villa na final do Mundial Interclubes e foi campeão também. Ou seja, o Flamengo podia ter pego o Cobreloa em 82 na final. E se tivesse ganho, teria pego o Aston Villa, que não era um grande campeão. Acho que assim, era jogo para o Flamengo ganhar de novo. O Flamengo não jogou fora, que é um termo forte, mas ele teve uma boa chance de ser bicampeão da Libertadores e bimundial. Teria sido uma coisa que valorizaria ainda mais aquele clube. Mas tudo bem, como foi campeão da Libertadores e Mundial, valoriza o clube até hoje. E o clube continuou disputando Libertadores, né? Até vou tratar do episódio do Grêmio em 83 na sequência. Então eu vou tratar com um pouco mais de carinho essas participações do Flamengo de 83 e 84, mas posso antecipar que em 83 ele ficou na primeira fase, o Grêmio que passou, claro, até seria campeão, né? Em 84 ele foi na fase semifinal, perdendo o desempate ali pro Grêmio, então quase que foi para a final de novo para pegar o Independiente. Então assim, o Flamengo teve 4 anos de ouro realmente, de 80 até 83, e foi tricampeão brasileiro em 4 anos, né? Foi campeão em 82 em cima do Grêmio, gol do Nunes, num jogo de desempate com o Grêmio lá no Olímpico. E ganharia também do Santos, né? Perdeu de 2-1 em São Paulo, gol de 3-0 no Maracanã. Então foi tricampeão brasileiro em 4 anos. Então quem tem dúvida da importância da geração do Zico, é só lembrar disso. Antes da geração do Zico, títulos de razoável aspecto nacional do Flamengo. Um torneio em São Paulo de 1961. Com a geração do Zico, 3 brasileiros em 4 anos, uma Libertadores e um Mundial. Pô, precisa falar mais? Sendo que ainda seria campeão em 87 na Copa União, com alguns desses membros, e ainda com o Júnior campeão brasileiro em 92. Não tem o que dizer, né? Esse time do Flamengo ali, do Zico, Júnior, Andrade, Lico, Nunes, Raul, né? O Raul que tinha sido campeão da Libertadores com o Cruzeiro. É um time realmente lendário, marcou época no futebol brasileiro. Quem fica diminuindo é porque não acompanhou, não estudou, não viu, não se interessa por futebol antigo. Porque quem viveu essa época ou quem estudou essa época sabe do tamanho do Flamengo, sabe da importância desse clube, né? Sabe os adversários que pegou e a importância dele para o futebol brasileiro e inclusive mundial. Então essa foi a análise de Marcelo Renaud aí, né? Se inscreva no canal que eu vou continuar fazendo análise de Libertadores. Eu faço também entrevistas com pessoas, com figuras do esporte brasileiro, né? Se inscreva no canal, ative aí o sininho para ter as notificações. Um grande abraço e até o episódio do Grêmio de 1983. Abraço.